É, eu Desligou novamente o microfone. aqui aparece uma mensagem para mim dizendo que meu microfone foi desativado por alguém. Eu não consigo ler quem. Agora vocês estão me ouvindo. Sim. Vamos continuar a fala, eu vou tentar prestar atenção. Aqui aparece que está gravando. Sim, está gravando, mas o. Vamos ver se não é desativado o meu microfone, né? Porque ele estava sendo desativado. Bom, de novo, boa noite a todos e a todas. Eu estava dizendo, né? Não sei se quem me ouviu, até que ponto vocês ouviram, mas que é um grande prazer para nós do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul estar nesse momento fazendo, aliás, nesse momento não, nós já estamos no terceiro encontro, né, fazendo debates importantíssimos para nós profissionais da área de psicologia. A gente tem se reconhecido, quando nós começamos a planejar os seminários de psicologia do CREPOP, nós pensamos que existiam temas que nós precisamos estar revendo o nosso posicionamento, as nossas práticas, a forma de pensar esse trabalho, né? E que os seminários do CREPOP seriam uma grande oportunidade para, em alguns casos, iniciar, em outros, dar continuidade a esses debates. Meu nome é Maria de Lourdes Dutra, eu sou a conselheira responsável pelo CREPOP no Mato Grosso do Sul. Né, nós estamos aqui numa equipe do Conselho Regional de Psicologia, nesse evento, a gente tem a Crisley, nós temos as Gabrielas, a Gabriela e a Gabriela, eu não sei quem está aqui, né? Nós temos a Luísa, enfim. E nós temos a Vanessa, que também é a nossa conselheira, e que ela vai estar na coordenação da mesa. Então, eu quero dar muito boa noite novamente, nós vamos iniciar, então, as nossas atividades, e eu vou, bem-vindo aos nossos palestrantes, às nossas palestrantes especiais que estão aqui, e eu vou passar a palavra para a Vanessa agora, que vai apresentar e coordenar a mesa, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, né, a todas e todos presentes. Eu sou Vanessa Terena, conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul. Estou à frente da coordenação da Comissão de Direitos Humanos, né, dentro desse momento, né, em que estou como conselheira. E para mim é muito importante poder estar mediando essa mesa, já que, por ser indígena, estarei dividindo esse momento com duas mulheres indígenas que eu admiro muito, né, e que é de extrema importância falarmos sobre questões indígenas aqui no Mato Grosso do Sul, assim como em todo o Brasil, né? Por que que é interessante e é importante e é essencial para a psicologia se inteirar desses assuntos? Porque nós, Mato Grosso do Sul, somos o segundo estado com maior número de indígenas e o estado que mais mata indígenas, né? Então, o nome da nossa mesa de hoje é a prática da psicologia com povos indígenas no Brasil, e é justamente para pensarmos qual psicologia que nós estamos fazendo junto com os povos indígenas, né? Em que pé a psicologia está ouvindo os povos indígenas no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Então, eu agradeço, né, a presença de vocês, o interesse de vocês, né, nesse momento, que é de extrema importância. E eu vou apresentar as nossas queridas convidadas, né, primeiramente a Anita Tuxá. Sou super suspeita de falar sobre a Anita Tuxá, né, que é Edilaíse Santos Vieira, mulher indígena do povo Tuxá, graduada em psicologia, mestra em antropologia social, especialista em saúde indígena, presidenta da Articulação Brasileira dos Indígenas Psicólogos,
a BIPSI. Atualmente é professora substituta no Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Roraima, UFRR. Suas atuações e pesquisas se dedicam ao campo da saúde indígena, em destaque nas questões de atenção psicossocial e bem viver para os povos indígenas. Nossa segunda participante, né? Na verdade, é a primeira que vai falar com a gente hoje. É também alguém que eu conheci recentemente, que está se aproximando do conselho e é de extrema, né, importância e valor para nós, que é a Diene Josiele Jorge Bueno Baltar, psicóloga, especialista em avaliação psicológica e atua na saúde indígena. Então, eu gostaria de deixar, né, nós teremos 30 minutos de fala para cada participante. Eu gostaria de deixar com a Diene, linda, para abrir essa mesa, né? E fique à vontade, Diene. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando esse seminário. Estou maravilhosamente feliz, né, por poder compartilhar nesse momento, né, esse assunto que é tão importante, a nossa prática, do nosso dia a dia. Né, gostaria de saber se está tudo ok, estão me ouvindo. Diene, só tem um probleminha. Você Hum. está virada para a gente, sua câmera está virada, é assim mesmo? Tá, eu vou tentar virar aqui, só um pouquinho. É, porque vai ser mais legal ver você assim. Tá, aham. Só um minutinho que eu vou fazer aqui, vou virar, só um minutinho. Prontinho. Agora estamos aqui. Obrigada. O áudio tá bom? Tá ótimo. Eu quero agradecer, primeiramente, esse convite, né, pelo Conselho nosso regional do Mato Grosso do Sul, que nos fez esse convite tão maravilhoso, né, valioso para nossas práticas. Estou muito feliz de poder compartilhar, né, esse momento, principalmente com Nita Tuxá, né, que é uma pessoa muito importante, tenho acompanhado ela e sei das suas lutas, né, das nossas lutas, Vanessa também, Maria de Lourdes e tantos outros colegas que estão aí com a gente contribuindo também. Então, quando nós, como a Vanessa já disse, eu sou psicóloga da etnia terena, né, trabalho atualmente com os povos indígenas na atenção básica, trabalho com o povo, né, da etnia Guarani-Kaiowá, né? Então, assim, é muito importante nós trabalharmos em relação à psicologia dos povos indígenas, porque nós já começamos uma reflexão, né? O que a psicologia pode contribuir com os povos indígenas? Então, aí nós começamos a pensar e a refletir, porque começando, né, pelo último censo que nós temos, que no Brasil nós temos 305 povos, com 274 línguas diferentes, né? É uma múltipla expressão cultural, modos de vida, que representa a maior sociodiversidade étnica e cultural do mundo, né? Então, isso é muito valioso, muito rico. E aí, cada um, né, desses povos, eles têm uma cosmologia própria, né, um estilo de vida, e onde nós paramos para pensar que talvez nós temos muito mais a aprender, né, com eles do que propriamente ensinar. Cada um a sua cultura, né, a sua cosmologia próprias. Então, aí nós começamos a pensar sobre o que cenário que nós temos percebido hoje, né? Qual que é o cenário que nós vemos dos povos indígenas? Então, nós sabemos que o contexto essencial das comunidades indígenas ela é marcado por muitos conflitos, né, com a sociedade envolvente. Então, a violência ela é impetrada desde o período da colonização, que persiste até nos nossos dias de hoje.
Então, o que isso tem acontecido, tem levado como resultado? Desigualdade, nós temos visto muito isso, preconceito, exclusão social, trazendo vários efeitos perniciosos na constituição da subjetividade humana. Então, quando nós começamos a pensar nisso, nós percebemos que fica evidente um cômodo desconhecimento da situação, do conjunto. Quando eu falo isso, eu falo da sociedade brasileira em si. Por quê? Porque me parece que os indígenas, nós indígenas, começamos a ser invisíveis. Ou por que não dizer, não existimos em certo ponto. Então, e quando é que esse indígena ele existe? Né? Quando começamos a pensar nisso. Como é que eles existem? Quando eles aparecem? E quando eles aparecem vai ser em contextos folclóricos, né? Numa visão romantizada e muitas vezes alienante. Por quê? Né? Porque vamos pensar no Dia do Índio, né? Já tem aquela imagem. Se nós formos abrir aqui uma pergunta, como que você vê um índio? Já vão pensar da maneira estereotipada que eles vão perceber o índio. Então, isso é uma questão que nos chama a atenção, por quê? Porque é uma invisibilidade, né, desse grupo social, porque isso traz para a gente uma construção ideológica que serve para perpetuar relações de dominações, né? E aí nós começamos a pensar sobre isso, como que tem sido esse lugar de pertencimento. Se eu sou indígena, como que eu vou pertencer a esse lugar? Então, o que a gente consegue ver isso como um resultado? Onde várias nações, vários povos, né, têm as suas identidades negadas devido à reprovação social, negação de direitos humanos, e até hoje, infelizmente, acontece. Então, refletindo sobre isso, nós começamos a identificar a atuação da psicologia junto aos povos indígenas. Nós começamos a identificar como que a psicologia ela pode agir em favor dos povos indígenas. Então, com essa invisibilidade, com essa negação de identidade, nós percebemos vários conflitos que permeiam isso. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esses conflitos. Não vou abarcar todos, né? O tempo não vai deixar isso, mas nós vamos falar um pouquinho desses conflitos. Então, assim, o que a gente percebe? O não reconhecimento do indígena pela sociedade em geral, né? Essa negação da diversidade cultural. O que acontece? Isso gera um efeito de uma negação de identidade própria, do próprio indígena. Por quê? Eles próprios tendem a não se afirmar, evitando confrontos nas relações sociais. Por exemplo, se eu não sou reconhecido, né? Se eu não sou, a sociedade não está me vendo, ou finge que eu não existo, então por que eu vou dizer que eu sou indígena? Né? Que eu vou, nesse momento, ter vários confrontos com a sociedade. Se eu vou na escola, né? As pessoas não querem se aproximar de um indígena. As pessoas olham com um olhar diferenciado. Não ai, que legal, é um indígena. Não, é alguém que vai vir com o quê? O estereótipo, o indígena. Ah, eu não vou falar com ele, não sei o que ele está pensando, olha as roupas que eles vestem. Então, assim, a gente começa a ver o quê? Uma negação de identidade. E aí, o que acontece? Ele não ser reconhecido por outros grupos sociais, né, que é um agravante, e esse conflito, desse processo de reconhecimento, também a gente pode falar em questão da terra, né, da luta pela terra, que também é um conflito muito grande que nós precisamos falar sobre isso. E aí tem uma situação, porque quando o indígena ele é reconhecido, quando ele é reconhecido, né? Nós falamos aqui, né? No contexto folclórico, ele é reconhecido. E aí a imagem, se eu falo estereotipada, é aquela que vem, que o índio vive na mata, que o índio ele anda nu, ele vive somente da caça e da pesca. E aí, outro agravante também é quando esse índio ele sai, né? Ele precisa sair da sua aldeia, ele precisa ir para a cidade, porque ele precisa trabalhar. Ele precisa também estudar em algum momento, ele vai ter que sair, às vezes não vai ter escola,
na sua aldeia, né? E aí o que acontece? Quando ele sai, ele começa a ter acesso a outras coisas, acesso à tecnologia, por exemplo, aí celular, né? Um exemplo muito que a gente tem ouvido, né? internet, aí é uma questão de não ser indígena. Então a gente fica pensando, né? Qual que é esse lugar de pertencimento? O que tem sido o gerador, né? Desses conflitos? Aí eu começo por aí. Né, para a gente pensar nessa noite sobre qual que é o lugar, né, da psicologia com os povos indígenas. Então a gente começa a ver o quê? Que é a imagem estereotipada do indígena, aí quando ele sai da sua aldeia e vai para a cidade, ele tem que encarar algumas coisas, alguns confrontos, alguns conflitos, e aí também nós percebemos o quê? Uma criminalização nos movimentos sociais, que isso é um tema muito, muito, muito atual de hoje, né? A gente sabe que quando acontece os movimentos sociais indígenas, né, onde eles se reivindicaram seus direitos, né, que, interessante, já estão garantidos na Constituição. E aí as pessoas olham isso o quê? Com uma imagem deturpada, marginalizados, como um preconceito, e a gente vê isso acontecendo muito recentemente. Então, tudo isso que eu coloquei agora são exemplos do que? De invisibilidade, né? E o que nós vamos fazer com tudo isso? O que acontece com tudo isso? Quando nós conversamos com mais indígenas, né, das outras etnias, nós podemos perceber que eles expressam bem, né, qual que tem sido o seu sofrimento. O que tem feito com que esse indígena sofra? Aí nós vamos ver a situação de um assujeitamento muito grande, né? Genocídios, que é citado por eles, usurpação de território, nós vamos ver uma desvalorização da cultura originária, nós vamos ver uma supressão de direitos, ausência de políticas públicas efetivas. Então, assim, isso é muito preocupante. Né, porque a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo com esse indígena, porque a psicologia não pode estar alheia a tudo isso. E aí nós vamos ver, e que bem me preocupa e preocupa todos nós que estamos ouvindo, o que esses efeitos, né, nesse contexto que a gente traz tão perverso, qual que são esses efeitos, melhor dizendo. Então nós vamos ver o quê? Que a gente vê um abuso, né, do uso nocivo do álcool em território, nós vemos outras drogas, né, taxas de suicídios, nós vemos identidades fragilizadas, né, como eu já disse aqui, a vergonha de ser índio, principalmente em relação aos jovens, né, que começa a sair, que começa a ter contato na cidade, então eles vão começar o quê? Não assumir a sua própria identidade indígena. E aí nós vemos o quê? Violências que acontecem intrafamiliares, nós vamos ver o quê? Em decorrência ao uso de álcool, nós vamos ver prostituição, né? E aí doenças que a gente fala que é considerado de branco, né? Que é a depressão, ansiedade, entre outras que vai acompanhando. E é importante também salientar que, embora a Constituição Federal de 88 tenha apresentado um avanço, né, grande para garantir os direitos básicos da população indígena, eles não se encontram de fato efetivados e ainda nós vivemos numa tensão, né? Porque parece que os direitos que pertencem ao nosso povo indígena, estão sendo advogados de uma forma contrária aos direitos já conquistados. Então a gente está vivendo um retrocesso. E isso nos faz pensar, né? O que nós temos que fazer com tudo isso? Então, aí você ouvindo isso, fala assim, nossa, a invisibilidade, a questão do indígena que parece que não existe, ou existe em alguns momentos só, depois ele desaparece, ou ele parece um estereótipo, mas o que cabe a mim, psicólogo, fazer? Então, talvez, né, os participantes que estão vindo não são indígenas, né, são categorizados brancos e tudo mais, não sabem o que fazer, como fazer. Então, essa é uma discussão importante porque
aonde e qualquer lugar que nós estivermos exercendo a nossa prática, né, a nossa atuação como psicólogos, nós podemos ser um autor social afinado com essa mudança de pensamento, né? Porque a gente vê que a nossa sociedade, ela precisa disso, e isso é urgente. Você não precisa estar na aldeia, você não precisa estar ali trabalhando diretamente com os indígenas para poder lutar por essa causa, para poder vencer, né, o preconceito, alcançar a justiça e a equidade social. A gente precisa lutar para isso, né? E como que a gente vai fazer isso? Estabelecendo um compromisso ético-político com as lutas dos povos indígenas. E isso inclui também dar visibilidade, né, à nossa causa, dar visibilidade ao nosso povo. E aí muita gente vê essa questão assim, eu escuto às vezes, né, essa questão, vamos dar voz. Nós precisamos dar voz aos indígenas e tal, mas a questão é que voz eles têm, né? Nós precisamos o quê? Dar escuta, né? A gente precisamos o quê? Mostrar para eles que a gente está aqui para isso, para ouvi-los, para estar acolhendo eles. Então, é importante nós termos uma atuação responsável, com rigor ético. E quando eu falo isso, né, eu sou indígena da etnia terena, eu trabalho com o povo Guarani Kaiowá, eu não posso chegar lá e dizer assim, porque eu sou indígena, eu sei, né? Eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei tudo o que os Guarani Kaiowá, eles pensam, porque eu também sou indígena. Não. Cada povo, né, tem as suas especificidades, tem a sua cosmologia, a sua visão de mundo, então a gente precisa respeitar isso. Então, por isso que eu venho ressaltar, né, esse cuidado com esse rigor ético. Nós não podemos, com as nossas práticas, reiterar essas relações de dominação, dizendo, eu, como sou psicóloga, eu vou atender a uma pessoa indígena, então ele tem que me ouvir, ele tem que entender o que eu quero dizer. Não, nós somos psicólogos indígenas, ou não, né? A gente precisa entender que nós estamos se aproximando a eles, a um povo, uma etnia, né? E ela tem as suas especificidades, então a gente precisa compreender e entender primeiro como é que essa pessoa ela pensa, qual é a sua visão de mundo, como que funciona a sua comunidade, como que funciona o seu modo de vida. Então isso é muito importante, porque senão a gente vai estar fazendo a mesma coisa. Nós vamos estar reproduzindo o que os colonizadores fizeram, né? E ainda fazem com os povos. Então, o que eu acredito que nós devemos buscar umas soluções compartilhadas junto com eles. Nós precisamos potencializá-los, os sujeitos envolvidos, as pessoas que nós estamos trabalhando. Nós precisamos ir sem desconsiderar a sua luta, né? O que ele vive, o que ele passa com a sua comunidade. Então, o que nós precisamos fazer enquanto psicólogos, que eu penso que precisamos fazer, né? Que é atuar na formação, no fortalecimento de redes, né, de atenção intersetoriais. Nós precisamos expressar a nossa prática, o conceito de integralidade, né, que é algo que permeia o SUS, né, a política pública de saúde mental. Nós precisamos potencializar a participação e a organização dos próprios indígenas, né, como isso está acontecendo aqui hoje, né? Hoje nós temos o quê? Os convidados indígenas que estão falando. Então, assim, a gente precisa desses espaços para que os indígenas consigam se expressar da maneira que eles sentem, como eles veem. Então, isso é muito importante. E a gente não podemos deixar de falar sobre esse diálogo intercultural, né, com o objetivo de se aprimorar na direção de garantir o direito ao quê? Ao bem viver. Por que bem viver, né? Nós vamos falar muito hoje sobre isso, porque a saúde mental, essa denominação, ela é ausente na cosmologia indígena, né? Eles não reconhecem a saúde mental, assim. Então, a gente precisa, antes de nós trabalharmos com os povos indígenas, nós precisamos identificar
né? Qual que é os conceitos que vai favorecer essa interlocução, né? Entre aquele que precisa de cuidado, aquele que está em sofrimento. Então, hoje, né, você vai ouvir mais gente dizendo o quê? O bem viver, o bom viver, que é como os povos indígenas se reconhecem em relação à saúde mental. Então, devemos superar, então, essa ideia de que nós sabemos tudo, né? E que nós precisamos o quê? Contar com o compromisso mesmo das comunidades em que nós estamos trabalhando, em que nós estamos inseridos. Então, podemos ressaltar também que as condições, né, e os objetivos de vida, né, o modo de vida tradicional, né, está sendo garantido com a minha atuação. Então, quando isso não está garantido, né, quando, por exemplo, nós começamos a colocar assim, um exemplo da terra, né, nós não temos como falar de bem viver e bom viver sem falar sobre o assunto da terra. Por quê? A terra, para um não indígena, pode ser, né, um valor enquanto mercadoria, um recurso natural, mas quando nós falamos da terra com os indígenas, nós vamos tratar do quê? De um espaço que é sagrado, que é onde a vida acontece. Se você chegar e conversar, né, eu posso citar aqui os Guarani Kaiowá, em relação à luta pela terra. A gente ouve muitas e muitas coisas, mas quando a gente chega e vai conversar com o Guarani Kaiowá em relação à terra, ele vai falar, ele vai ter uma história sobre aquela terra. É a terra que é sagrada, é a terra que é vida. Se tem uma árvore ali plantada naquela terra, é onde aconteceu a sua história, aonde os seus bisavós, os seus avós, né, têm uma história a dizer sobre isso. Então, não é apenas assim, eu tenho uma terra porque eu vou vender essa terra. Não é isso. É uma terra que conta o que eu sou. Né? É uma terra que é minha, e que se eu tiver essa terra com a minha história, eu vou estar, né, em caminho do bem viver, eu vou conseguir ter o meu bem viver. Então, a gente precisa entender que se nós não pensarmos em relação a isso, a terra, em relação aos cuidados que nós devemos ter em relação ao bem viver, nós não vamos ter, né, vamos ter essa saúde mental. Então, o que acontece? É importante que nós pense sobre essas coisas que nós temos apresentado hoje, nós psicólogos. Por quê? Nós temos um papel fundamental, que é esse papel de escuta, de nós chegarmos no território e primeiro, antes de agir, de ter uma ação, de ter uma prática, nós precisamos conhecer esse território, nós precisamos conhecer esse modo de vida, nós precisamos conhecer a linguagem, né? Qual que é a língua que eles estão falando no momento, o que eles estão sentindo, porque o bem viver não é uma questão individualizada, algo do indivíduo só, tipo assim, eu hoje estou muito feliz, né? Eu, Jenner, tá tudo bem, estou feliz. Mas e a minha comunidade? Eu consigo estar no meu bem viver se a minha comunidade está sofrendo? Então isso, né, porque a gente olha como psicólogo, muitas vezes a nossa prática psicoterápica, na terapia, foca, às vezes, o indivíduo ali, só o indivíduo, o que ele sente, né, aquele momento que ele está passando. Mas quando eu olho, né, sendo indígena e olhando em relação aos povos indígenas, isso não está desligado, eu não consigo me desligar da minha comunidade, eu não consigo me desligar das pessoas que estão à minha volta. Então isso vai favorecer ou não o meu bem viver. Então é isso que é importante. Esse papel do psicólogo, é engraçado eu dizer isso, né? O papel importante da escuta, porque nós, psicólogos, somos treinados para escutar, né? Porque a gente entra em contato com o outro
E aí a gente não sabe o que o outro traz. Então, o que a gente precisa fazer é escutar. Isso parece ser tão clichê para nós que somos psicólogos, mas, porém, quando a gente fala em povos indígenas e a psicologia, nós temos que salientar isso. Por quê? Porque essa escuta é o que vai nos nortear, né, para o nosso cuidado, para aquele que está sofrendo, para a nossa reflexão de como agir, né, e agir sendo um agir compartilhado com a pessoa que está conosco. Então, isso é muito importante para nós. E nós vamos ver que muitas coisas, os psicólogos eles podem fazer na sua prática. Né, porque é interessante quando você, o profissional da psicologia, ele entra em contato em território, né, você vai ver que as pessoas, elas acolhem, né, acolhem o profissional da psicologia. E eles têm interesse também, porque é mais uma pessoa para somar nessa luta, é mais uma pessoa para estar junto nessa causa. E aí o que acontece? Entra vários questionamentos. Por quê? Porque muitas vezes a sociedade quer que eles fiquem muito parecidos, né? Todo mundo fica igual, né? Você vem, vamos deixar você todo mundo igual. E aí, na verdade, quando eles vêm para a cidade, eles não querem deixar as pessoas, nós indígenas, não querem que as pessoas sejam igual a gente, né? Cada um tem o seu estilo de vida, e isso a gente vê muito na aldeia, isso é respeitado, né? O branco, os seus pensamentos é respeitado. E aí agora quando a gente vê, muitas vezes, quando o não índio entra na aldeia, as pessoas muitas vezes não sabem o que é esse respeito, esse cuidado. Então, nessa noite eu gostaria de fazer essas reflexões, né? Com todos os profissionais, com todos que estão participando nessa noite, porque é muito importante esse cuidado compartilhado. Nessa luta que nós estamos enfrentando cada dia, e tem muito ainda a ser feito nessa luta. Eu não sei como que está ainda o meu tempo. Ainda tenho tempo? Ainda dá para encerrar, Jenner. Já dá para encerrar? Dá. Ah, então tá bom. Então eu gostaria só, antes de encerrar, falar essa importância da escuta, que é de fato muito importante, porque é onde você é o pontapé inicial. Né, para nós que somos psicólogos, e às vezes nós recebemos demandas, né, de outros psicólogos profissionais não índios, eles recorrem a gente e falam assim, olha só, eu estou com um caso desse, e o que vocês acham, né, você já que conhece o território, e a gente sempre orienta e fala, a escuta é muito importante, porque um tempo atrás, eu vou contar um pequeno relato rapidinho, para nós já fechar, nós conversando com uma pessoa que nós estava em atendimento indígena, e ela dizia, olha, Jenner, ela teve um contato com uma profissional da área da psicologia, e ela falou assim, eu fiquei com vergonha de dizer que eu não estava entendendo nada do que ela me perguntava. Então, assim, esse cuidado na escuta, na forma que você vai falar com essa pessoa, né? Será que ela está te entendendo? Será que essa pessoa consegue entender o que, às vezes, pode ser tão simples para a gente, mas e para o outro? Então, a partir do momento que nós escutamos o outro, nós sabemos o quê? Que se ele está entendendo, né? Se é isso mesmo que está acontecendo. Então, isso, assim, acho que é importante. Nós vamos falar aí, acho que ao longo dessa noite, sobre isso. Então, assim, é só algumas reflexões para a gente dar o pontapé inicial dessa noite, tá? Obrigada, Jenner. É muito importante para mim estar dividindo uma mesa com outra terena, né? E é difícil, viu, gente? É uma sensação. Eu tenho um grupo, né, com o pessoal de retomada, e eu sempre comento com eles, né, que ser indígena é muito solitário. Ser uma mulher indígena é muito solitário. Então, quando a gente tem a oportunidade de termos aí Jenner e Nita Tuxá numa mesa,
eu estou aqui babando, né? Aprendi muito, tenho certeza que a sua experiência com o povo Guarani Kaiowá é gigantesca, né? E isso é muito lindo. Eu agradeço muito pela tua fala até o momento, né? Vamos chamar a Anitta. E quem quiser ir mandando perguntas, quiser, né, participar, eu tô vendo que o pessoal está ali parabenizando a Diener, né, comentando sobre o PL 490. Então, se tiverem alguma dúvida, já vão mandando, a gente vai anotando aqui para passar para as palestrantes. Muito obrigada, Diener, até o momento. Nita? Cá estou. Maravilhosa. Ouvindo vocês, muito feliz. Boa noite a todas, todos e todes. Quero agradecer em especial a quem está aqui com esse olhar atento para o debate. Eu sempre fico muito feliz, não importa se tenha 1, 2 ou 3, né? O importante é a qualidade dessa escuta, o interesse pela temática, e dizer da minha alegria de estar com essas duas maravilhosas, duas lindezas, duas militantes, duas atuantes, que vêm lindamente construindo a psicologia que a gente quer, né? Uma psicologia pintada de genipapo e urucum. E que é muito esforço, assim, quando a Vanessa estava lendo aí a minha trajetória, poxa, as pessoas falam, nossa, é estudada. Não, não é. É o esforço que eu tenho de tentar trazer essa psicologia para as coisas que eu acredito, né? Então, esse esforço vai me levando em busca de ciências, de diferentes epistemologias, porque é algo que ainda está muito distante das nossas realidades. Então, quando vem essa proposta da temática de pensar a psicologia, nós temos que partir do princípio de que a psicologia ainda está distante das questões indígenas, né? Distante muito do que a Diene falou, ainda está naquele modelo ideal, do indígena distante, né? Ou se não é distante, é o indígena hostil, né? Aquele indígena que está lá na rua, alcoolizado, jogado no chão. O indígena que está em situação de mendicância, ele nos deixa sem lugar, sem expressão, né? Então, a gente meio que se esquiva. Opa, não é esse indígena que eu quero. Mas como assim? Você tem que querer um indígena, né? E como se deu essa conjuntura desse indígena estar hoje nesse chão alcoolizado, do indígena, como a Jenny bem colocou, negando a sua própria identidade, negando o seu pertencimento étnico? Cabe a gente fazer uma análise dessa construção e pensar como a psicologia ficou distante disso por muito tempo, né? A gente está falando de um processo colonizador que foi usurpando os territórios indígenas, que foi negando a subjetividade, que foi negando suas ciências, suas cosmologias, suas medicinas tradicionais. Eu trabalho na saúde indígena, trabalhei por muito tempo, continuo atuando de alguma maneira, e eu sempre ouço dos não indígenas que os indígenas não querem mais a medicina tradicional, né? E eu digo, vamos entender como é que foi isso. Não foi um não indígena que chegou lá e disse assim, olha, toma aqui essa dipirona que vai passar mais rápido do que esse seu chazinho. Toma aqui essa injeção, que essa injeção, o efeito é muito mais rápido do que... Então, houve um processo de desqualificar os saberes, de desqualificar a ciência indígena, né? Então, foi dito a esse não indígena que tudo que é seu não tem valor, né? Então, hoje a gente tem um movimento de uma crise existencial, sim, nada mais essas problemáticas de atenção psicossocial que os povos indígenas enfrentam hoje como uma crise existencial que os não indígenas também têm, que é essa coisa de tentar encontrar o seu lugar no mundo. A dinâmica, a conjuntura política, o etnocídio, aí a gente tem a demanda da PL, né, o movimento, tudo culmina para a invisibilidade dos povos indígenas, né? Então, se eu estou o tempo todo sendo atacado, ou invisibilizado, estigmatizado, eu vivo um colapso existencial. Cadê o meu lugar? Eu não tenho terra para subjetivar, né? Me nega um pedaço de terra. Se eu estou na cidade, eu não sou indígena, né? Também não sou dali. Eu não tenho lugar. Qual é meu chão, né? Então, isso é o ponto da questão da gente pensar como essa ciência, a psicologia, poderia se aproximar. Nós estamos falando de uma ciência que eu sempre falo isso, né? E às vezes eu fico tentando suavizar, porque recebo críticas. Nós não temos sequer uma psicologia brasileira. Então, como pensar uma psicologia para os povos indígenas? Nós ainda estamos muito lento nesse processo, né?
Então, como seria essa psicologia brasileira? Seria o que a Jane acabou de dizer, o reconhecimento das pluralidades e formas de ser no mundo que tem nesse rico país. E que a gente nega, né? Os não indígenas negam essa herança desse povo originário, negam os traços, nega a cultura, nega a língua. E quando não nega, é para o momento do jocoso, do belo, né? Quando convém, eu digo que eu tenho sangue indígena. Quando não convém, opa, não sou indígena, né? Então, o brasileiro transita nessa ilógica incongruência de reconhecer esses povos, essa pluralidade diversa. Eu estava aqui assistindo a Jenny, desculpa, te ouvindo, né? E alguém colocou um texto, né? É muito interessante que eu estava lendo, mas não foi possível ler todo, que trazia essa reflexão de como eram esses olhares. E a Maria de Lourdes começou dizendo o seguinte, que nós, enquanto psicólogos, precisamos sensibilizar os nossos olhares para a nossa prática. Foi a fala inicial que ela fez. Então, esse é o ponto de se pensar a psicologia junto aos povos indígenas, né? Sensibilizar a prática e preparar o olhar. Quando a gente está falando de escuta, de atenção, a Jenny falou muito disso, existe uma outra coisa nesse processo. Nós estamos falando de pluralidade de povos, e aí envolve também a questão da língua, tem povos que têm a língua preservada, mas até quem fala o português, nós estamos falando de um código de uma ciência que não se aproxima. Às vezes você está falando lá de um CID, de um termo, de uma, né, enfim, da psicologia, que para aquele não indígena não faz sentido nenhum. O que essa mulher está falando? Que pergunta tão rebuscada ela está fazendo? Não estou entendendo o que ela quer, né? Então, nós estamos falando de códigos epistemológicos. Essa é a ideia, né? Uma ciência com códigos ainda muito distantes do povo, distantes das realidades plurais desse povo. Então, eu sempre costumo dizer que a gente precisa fazer psicologias para atender a toda essa pluralidade desses povos, né? E quando a Vanessa me convidou, eu disse, jamais eu vou negar. Eu posso ter o que for, estou de bebezinho, mas eu vou. Eu vou por quê? Porque quando eu fazia psicologia, a pauta dessa terra de vocês sempre estava nas minhas inquietações. Os guaranis kaiowás estavam nas minhas inquietações, né? E ficava assim pensando, meu Deus, como que a gente pode ajudá-los? Onde que está essa possibilidade? E para a gente, nessa condição de indígena e de psicólogo, é muito mais angustiante, porque nem esse nosso lugar nos dá o manejo ideal para se fazer essa psicologia. Nós também estamos aprendendo. E aí chega o outro ponto dessa barreira dificultadora, desses dois, né? Dessa zona de contato entre a psicologia e os povos indígenas. É a nossa formação, é uma lacuna. A gente está falando de uma universidade que não inclui a questão indígena. Nós estamos falando de uma universidade que ainda está presa em abordagens clássicas, né? Não estou dizendo que não é bom, claro, eu aprendi e levo essas abordagens, né, para a minha prática, bebendo do que dá conta de atender. Mas a gente ainda fica muito preso a essas propostas europeias, que ainda são colonizadoras, quando a gente vai para o campo dos povos, né? E eu falo povos originários, os indígenas, os negros, povos que realmente necessitam de atenção e de cuidado no sentido de políticas públicas. Acho que alguém também colocou isso no chat, né? O Brasil ainda constrói políticas públicas para as minorias, que dizem que é minorias, quando a gente sabe que são as maiorias, né? No formato do branco, do não indígena, ou no formato vindo de outros países, de outros sistemas socioculturais. Pega essa política, traz para cá e tenta adaptar, né, colocando o indígena nessa política. E não se constrói algo muito próprio do seu lugar, algo próprio desse povo, dessa identidade, desse pertencimento. É uma luta constante, é uma luta diária. Quando a Diane está falando aí da atuação dela na saúde indígena, com certeza ela enfrenta uma série de desafios. Eu falo porque eu trabalhei no DCE Yanomami. E tinha um programa de atenção à saúde mental, que para esse programa receber recursos do governo, do ministério, eu tinha que preencher um monte de planilha e classificar um monte de CID. Só entrava recurso se tivesse CID, né? Se eu atendesse o indígena e classificasse um CID. Felizmente, isso mudou muito.
Primeiro, porque se entendeu que essa categoria de saúde mental não se aplica, né? A gente está falando do entendimento de saúde mental, quando dita para o não indígena, como algo que classifica ou divide mente, corpo, né? Essa coisa assim fragmentada. E quando a gente pensa em uma conjuntura de formação do ser indígena, né? Da noção de pessoa indígena, nós estamos falando de um ser sistêmico. Ele entende tudo muito integrado, muito espiritualizado, conectado. E aí esse adoecimento acontece por quê? Acontece quando ele se desconecta desse sistema cíclico. Quando ele vai para a cidade e ele não sabe subjetivar naquela cidade, porque naquela cidade não tem nada que o acolha e que o reconheça como indígena, ele desconecta. Seu espiritual se fragiliza, né? E aí vem um adoecimento. Se ele está naquela terra, né, no seu território, mas essa terra é ameaçada, como a gente vê a realidade aí de vocês, realidade aqui de Roraima, acho que vocês estão acompanhando a questão do garimpo Yanomami, devastador, né? Então, quando você vê isso, você vê o território e esse sujeito se desconectando, esse coletivo se fragilizando, porque já não sabe mais, né? O não indígena tem um manejo, não estou dizendo todos, viu, gente? Mas é o não indígena no contexto do discurso do desenvolvimento, né? Ele tem um discurso que fragmenta o coletivo, é a ideia principal. Quando se ataca a coletividade, colocando, por exemplo, eu estou falando pela realidade do meu povo Tuxá, né? Quando você começa a fragmentar isso, você tem uma comunidade com 2 caciques, 3 pajés, a comunidade entrando em conflito, né, divergindo. Quando fragmenta, fragiliza isso, é que o não indígena consegue fazer as suas ações de desenvolvimento, da lógica do desenvolvimento capitalista, né? Então, aonde que está a psicologia aí? A parenta Jenny falou uma coisa muito bacana, e é isso mesmo. A psicologia está no compromisso social, do compromisso político. Nós não podemos só estar na ideia de se trabalhar com o indígena na saúde indígena, não. A gente está trabalhando com o indígena nas diferentes esferas, diferentes contextos. Por quê? Porque o indígena hoje está em diferentes espaços. A gente tem o indígena no contexto urbano, na universidade, o indígena que vai ser assistido numa unidade básica de saúde, o indígena que vai estar em busca de um CRAS, de um CREAS. Nós estamos falando aí para vocês de um estado indígena, então o indígena está circulando em toda parte, né? Mato Grosso do Sul é terra indígena. Então, esse profissional psi, a todo tempo ele vai ter esse contato. E é tão chocante que nós, e aí eu digo, né, vocês, enfim, o profissional psicólogo, ainda não esteja atento a isso, e que na universidade não conte a história indígena do Mato Grosso do Sul para esse psicólogo, não conta. Né? Como que eu vou atender uma pessoa, a Maria de Lourdes atende lá uma pessoa na clínica que está vivendo uma crise existencial, um processo de adoecimento, fragilidades, tal. E muitas vezes essa mulher foi uma mulher de uma história perversa, né? Eu digo assim, ancestral, traz uma carga ancestral muito dura desse processo colonizador. O sangue dela por ser o sangue indígena, o sangue da violência, o sangue da opressão, o sangue que diminui, que coloca a pessoa na baixa autoestima, né? Não gosto do meu rosto, não gosto do meu nariz, não gosto dos meus traços, eu sou feio. Porque é isso que diz. São feios, né? Então, como que eu vou cuidar de um psicólogo, ou como é que eu vou cuidar de um ser, né? Se eu não tenho essa psicologia, essas psicologias para atender essa pluralidade. Então, essa é a questão desse debate, de qualquer outro debate, quando a gente pensa essa fronteira da psicologia com os povos indígenas. Nós estamos falando de saberes, ciências, que é o ponto, não se pode negar a ciência indígena, ela é uma ciência, e Jenny, que está lá dentro da comunidade, ela sabe disso tanto que ela aprende com esses especialistas indígenas, que são especialistas, né? A gente não sabia, pelo menos no meu povo não tinha ninguém com esse nome psicólogo, mas certamente tinha aquele conselheiro que de alguma maneira representava essa figura. Então, quando a gente se aproxima do indígena dentro do contexto comunitário, a gente sempre tenta partir do que ele conhece, de quem é esse profissional, como que ele pode ajudar,
né? Qual é esse tipo de escuta? Como vai se dar essa escuta? Qual vai ser os códigos e linguagens dessa escuta que esse profissional vai atuar? Independente se tem a língua materna preservada ou não. Esse é o ponto. Existe uma barreira linguística da ciência, do discurso, e esse profissional também precisa se preparar para isso, né? E aí a gente também está falando de um outro ponto, que é o reconhecimento, além dessa ciência, do poder de autonomia dos povos indígenas, né? A capacidade de agência, capacidade de escolher, de gerir seu sistema de cuidado, de dizer assim, olha, eu quero ser cuidada pela Diene, porque a Diene é indígena, ela vai me entender melhor. Ou eu vou ser cuidada aqui por você, Maria de Lourdes, mas eu vou procurar o pajé. Maria de Lourdes vai dizer, ok. Então, será que eu também poderia conversar com o pajé para poder a gente afinar esse cuidado, né? Então, criar esses processos de aproximação e mediação é importante. O não indígena tem usado muito o discurso da interculturalidade, isso parece um termo muito bonito, né? Vamos fazer interculturalidade. Interculturalidade não é só o encontro do indígena com o não indígena, ou, né, com outros diferentes. Interculturalidade é isso, é mediar esse encontro, é mediar o que eu tenho com o que você tem. Se não tem diálogo, não tem interculturalidade. Porque eu chego lá, imponho o meu saber e acabou. E é o que o governo faz. Eu estou fazendo políticas interculturais. Mentira, não está. Você está pegando uma política e colocando o indígena dentro dela. Você está fazendo isso, né? E aí ficam os povos indígenas e esses profissionais pelejando, é uma peleja para poder corresponder a essa prática. Porque a gente está falando desse distanciamento do saber, mas a gente também não pode negar que tem muita gente boa, tem muitos profissionais psis se esforçando para construir essa fronteira de uma forma mais amistosa, mais produtiva, mais potencializada. Tem muita gente boa, né? E só o fato de ter aqui também pessoas ouvindo já nos mostra sensibilidade também para o preparo para essa possível atuação, né? Certamente, quando olhar para o seu fazer profissional, ou olhar para o indígena, ou ver uma chamada na televisão, vai ter um outro olhar sobre isso. Então, o que eu deixo aqui é essa provocação, né? Como a gente está fazendo as nossas psicologias? Como, para quem, por quê? São reflexões para a gente pensar aqui juntos. Boa noite, obrigada pela escuta. Vanessa, um cheiro, estou com saudade de você. Diene, uma alegria te conhecer. A beleza bateu aí, ficou, né? Então, boa noite a todos. Ai, que delícia, né, gente? Escutar a Anitta Tuxá é sempre uma poesia. Conheci a Anitta num momento que eu estava me sentindo sozinha, para variar, né? E é onde eu passei, assim, a ser conhecida como uma pessoa que grita muito para conseguir as coisas. E, infelizmente, né, para nós indígenas, às vezes é só no grito que a gente consegue ser visto, né? Ser visível, né? A Jenner falou tanto aí da invisibilização, e ela acontece, gente. As pessoas esperam, né, que nós ainda estejamos em 1500, que a gente ande pelado por aí ainda, e que a gente não fale português, mas proibiram a gente de falar nosso idioma quando chegaram. Que nós não tenhamos acesso à internet, mas se a gente tem, a gente deixa de ser índio automaticamente. Como assim um índio de iPhone, né? Ontem o Daniel Munduruku fez uma postagem muito interessante onde uma pessoa perguntou para ele, como assim um índio andando de avião? Ele pensou um pouco, ele falou, então, é porque a gente ainda não aprendeu a voar, né? E é muito isso, gente. Quantas vezes as pessoas falam, nossa, você é tão bonita, você fala tão bem, você não parece índia. Você é tão inteligente, né? E daí a gente pensa, como assim? O que esperam da gente? Por que nós ainda temos que estar em 1500? E, ao mesmo tempo, por que um marco temporal, um ato inconstitucional? Né? Então, decidem, ou a gente estava em 1500 ou a gente estava em 88. Não dá para a gente... Né? O Brasil é um território indígena. E a gente tem que ficar a todo momento dizendo, olha, eu estou aqui. Olha, você quer saber a minha história? Pergunta para mim. Olha, eu estou aqui, eu posso falar. Falar sobre racismo sem a presença de um indígena é racismo. O mundo não é dividido em preto e branco. O mundo é
plural, o mundo é colorido, o mundo é vermelho, o mundo tem indígenas negros, indígenas de Black Power, indígenas LGBTQIA+. Nós somos muita coisa. E para vocês verem tudo que nós somos, basta olhar para a gente, né? A psicologia, ela tem se aproximado, sim, num movimento muito tímido, mas esse movimento está acontecendo, né? De sentar e ouvir. Por que sentar e ouvir? Porque a psicologia chegou e impôs no Brasil, como a Anitta, né, citou, nós não temos uma psicologia brasileira. Então, a psicologia chegou e impôs um conhecimento que não, às vezes, na maioria das vezes, né, a gente tem que adaptar à nossa realidade. Então, hoje, depois de tanto tempo da psicologia no Brasil, ela tem se aproximado e ouvido, né, se colocado à disposição dos povos indígenas. E aí? São mais de 305 povos indígenas no Brasil, com mais de 270 idiomas ainda preservados. Então, não dá para a gente se prender à imagem do índio. Por quê? Porque o índio é generalista, né? Índio é tudo igual. Será que índio é tudo igual? Você pega duas terenas, olha a Jenner, que maravilhosa. Olha a Anitta, acabou de ter um bebê maravilhoso, olha que pele maravilhosa. Você pega uma Guarani Kaiowá, mulher forte, firme, com cara de brava. Você pega um Terena que se adapta a qualquer tipo de comunidade, é um povo muito político, fala muito bem, conhece, se enturma. Guarani Kaiowá não, ele é um povo mais reservado, tem dificuldade em falar, em se comunicar. Por quê? Né? Privação de direito, enfim, todas, né? Não é à toa que Dourados é conhecido como uma faixa de Gaza brasileira. Porque é uma guerra civil, onde só quem morre são dos nossos, né? Falar sobre desqualificação, né, que a Anitta falou tão lindamente. Ser indígena é algo desqualificado. Todos nós já ouvimos aquela expressão, nossa, que programa de índio. Como assim? A gente faz programas muito legais, tá? Nossos programas são sempre muito legais. Então, eu tenho certeza que essa meta, assim, eu saio daqui com o coração cheio, né, de ancestralidade, de espiritualidade, de visibilidade, que os povos indígenas, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil, né, inteiro e do mundo inteiro, porque povos originários nós temos em todos os lugares do mundo, nós ainda estamos aqui. Eu sei que o livro de história e as aulas de história ainda dizem que nós fomos extintos em 1500, porque ainda perguntam como que a gente chegou aqui, mas nós ainda estamos aqui, resistindo, né, lutando por coisas óbvias, mas que para a gente são lutas eternas, né, como o próprio direito de existir, como o próprio direito de escolher como viver, como o próprio direito de, eu quero morar numa casinha de barro com teto de palha no meio da aldeia e eu não estou atrapalhando o desenvolvimento do país, eu quero viver assim. Essa é a minha ancestralidade, essa é a forma como eu quero viver. Eu não sou menos evoluído, ou menos sociável, ou menos desenvolvido por isso. É apenas a forma como eu vejo e como eu quero encarar o mundo, né? Então, a psicologia ela tem que compreender isso, que a nossa pluralidade, que a nossa diversidade, ela está presente, e que ela precisa ser vista e respeitada, né? Então, mais uma vez, muito obrigada por todos vocês que assistiram. Vamos abrir para perguntas. Nita e Jenner, estejam atentas aí. A primeira que ergueu a mão foi a Janaína e Fran. Pode falar, Janaína. Janaína. Bom, depois, se ela aparecer, a gente passa para ela só para a gente ganhar tempo, né? A Jaciane perguntou, né? Falou parabéns e como o conteúdo aqui está sendo apresentado. E ela pergunta: quem que está distante do indígena? A psicologia ou o psicólogo? Então, quem se sentir à vontade pode responder. As duas coisas, os dois sujeitos. E eu falava sobre esse distanciamento epistêmico enquanto ciência, né? A gente tem ainda formações
muito clássicas, né? Seja em universidades particulares, seja em universidades públicas. Ainda é muito fechado o currículo, né, em relação à psicologia. E essa psicologia brasileira, então, nem se fala. A gente tem uma psicologia no campo social, a gente pincela a psicologia comunitária, a gente pincela a antropologia, que é outra coisa que passa super rápido na nossa formação, e quando a gente vai para a prática com pluralidade de povos, de culturas, a gente percebe o quanto, por exemplo, a antropologia ela é importante para a gente conhecer os sistemas de cuidados, né? Os diferentes sistemas de cuidado, e a gente não tem, é tão rápido, e a gente não dá tanta importância. Então, a gente tem uma academia ainda distante, ou como a Vanessa colocou, ou coloca o indígena, ela falava desse lugar de fala, né? Mas, às vezes, a academia convida o indígena como enfeite, isso acontece, tá? Só para dizer que tá lá, chamei o indígena para uma temática, tá lá bonitinho e tudo mais, para dizer que tá ali, né? E está promovendo interculturalidade. Então, quando a gente fala do psicólogo, aí a gente tem duas coisas. Como é que chama a moça que perguntou? Jaciane. Jaciane. Obrigada pela pergunta, viu? Jaciane, você mesmo respondeu ainda há pouco essa questão de reeducar, né? É ressignificar o nosso olhar e a nossa prática. A gente está falando de uma academia que não acolhe essa pluralidade, e nós estamos falando também de pessoas do imaginário social do povo brasileiro, do indígena ainda idealizado. Então, se eu tenho essas duas coisas munidas, nesse fazer profissional, eu vou ter que me desconstruir e muito para eu me encontrar com os povos indígenas, né? Não estou dizendo que é impossível, não, é possível, mas você precisa se preparar, conhecer essa realidade que você vai trabalhar, entender o que a Jenny começou isso, né? O que é o indígena para você? Que imaginário, que ideia você tem de um indígena? É importante que você tenha isso, é importante que você se pergunte as histórias que você ouviu sobre os povos indígenas, se essas histórias não constroem em você resistência, enfim, uma série de coisas que criam bloqueios nessa aproximação, ou que fazem você colocar o indígena nesse lugar também de coitado, porque a gente não quer esse lugar de vítima do mundo, né? Eu falava da nossa capacidade de agência. Nós temos grande capacidade de agência de autonomia. Então, quando você tem esses dois universos, uma academia ainda muito distante, e um imaginário social construído para negar essa identidade indígena, você, enquanto pessoa, enquanto profissional psi, tem que preparar muito o seu olhar e a sua sensibilidade. E isso só é possível com a empatia, com a entrega, com o esforço de conhecer aquele povo, né? Enfim, com a sua sensibilidade, né? Isso, você tem que buscar a sua sensibilidade para esse acolhimento. Muito obrigada, Edilei. Mais uma reflexão aqui com esse que você me abriu aí. Uhum. Eu sou vieira como você. E que a gente faça as diferenças nas academias, né? Eu acho também que a gente pode começar desse ponto. Exatamente. Começar, né, a olhar, fazer esse ressignificado, tem que ser já de qualquer forma também, né? Não dá para esperar o melhor feito, né? Isso. Mexendo, né? Perfeito. Hoje está desolador, está muito triste, né? Hoje a situação. Gostaria de fazer alguma... Desculpa, Jaciane. Gostaria de fazer alguma pontuação sobre essa pergunta, Jenner? Então, é interessante, né, que Nita traz para a gente, porque como é muito pouco, como foi dito, né, nas academias, e aí quando chega um indígena, causa muito estranhamento, né? Eu, quando estava na academia, e a gente teve ainda, né, uma disciplina de saúde indígena, a gente pôde colocar as nossas inquietações, né? E aí o que percebemos? Que na própria universidade, né, os indígenas têm o seu espaço na universidade, né? E o que acontece? Quando tem os eventos, eu já me deparei com isso na academia, os indígenas todos lindos com seus trajes, com seu cocar, e aí as pessoas, foi um momento do almoço, as pessoas olharam e se afastaram, e deixaram ele só.
Então eu vi aquilo, porque causou aquele estranhamento, mas o que eles estão fazendo aqui? Os olhares diziam isso. O que eles estão fazendo aqui? Os risos, né? É o mesmo espaço do indígena e não indígena, e ele precisa ser respeitado. E a partir do momento em que ele não é visto, né? Como mais uma vez a gente volta na invisibilidade, né? Ele não existe. E quando aparece, as pessoas não, né, causa aquele estranhamento, aquelas pessoas rindo, né, e não querendo chegar perto, né, com seus olhares. Então, assim, eu acho de extrema importância, né, levar, fazer essa inquietação mesmo, de levar isso para a academia, porque nós moramos, né, nós somos do Brasil, e aonde no mundo inteiro nós temos indígenas, e aí a gente não sabe ainda lidar com eles, não sabe ainda o que fazer, como fazer, então a gente precisa começar a sair desse lugar, né, de não ligar, não se importar, e começar a se importar, a se inquietar mesmo, levantar essas discussões, para que esse indígena precisa ser olhado, mas não esse olhado de, nossa, olha só o que eles estão fazendo aqui, é isso que eu ouvi, né? É isso que eu ouvi. O que eles estão fazendo aqui? Está atrapalhando aqui. Não está tendo festa aqui para eles estar assim. Não, eles existem, eles têm os seus lugares, eles precisam também ser respeitado em relação a isso. Então, acho que é muito importante, é muito rico, e quando eu tive essa disciplina na faculdade, eu fui muito contemplada por conta disso, né? Porque eu me senti, naquele momento, presente ali de verdade, né? Eu senti que estavam falando de mim naquele momento. Então, assim, é esse lugar de pertencimento, né? Acho que é uma pauta que precisa caminhar. Obrigada, Jenner. A Maria de Lourdes? Fique à vontade. Meninas, adorei a fala de vocês. A gente tinha que ter muito mais espaço para discutir tudo isso, né? Eu tenho uma questão que eu coloquei no chat, mas se fosse ler, era para começar, para tentar falar disso, assim. Me preocupa, eu sou professora na UFGD, né? Jenner, você é de onde? Daqui de Dourados? Não sei porque eu acho que você é daqui de Dourados. Sim, sou de Dourados, formada na UFGD. Que linda, isso. Então, a gente tem na UFGD, né, um caminho, assim, eu acho que um caminho que está sendo construído ainda, né, no sentido desse trabalho, desse pensar, tudo isso que vocês colocaram, mas eu acho que a gente está ainda muito no começo, sem dúvida já demos passos, né? E nem fui eu entrei agora há pouco na UFGD. Mas aí a gente teve algumas discussões e me pegou muito isso que Edileise, é assim que fala, Edileise, né? Pode chamar de Anitta. Anitta, tá. Que a Anitta colocou, que é assim, tem que contar a história dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul, né? E nós aqui em Dourados temos mesmo. Aí eu fiz uma provocação, mas quem que tem que contar? Por que eu coloquei, mas quem que tem que contar? Porque a gente estava aqui num outro espaço também debatendo essa conversa nossa aqui, e aí alguém disse assim, não, mas então os nossos acadêmicos podem conhecer essa história no curso de História. Pega os acadêmicos de psicologia, manda lá no curso de História, né? Não sei se tem isso ainda colocado, mas eu penso que não, no curso de História, e depois, e aí tá bom, né? E aí é isso, resolve a questão. Eu acho que não resolve, porque a gente está falando de algumas outras questões que, se a gente quer trabalhar com os profissionais de psicologia, né, com os acadêmicos de psicologia, essa história tem que ser contada em todos os lugares, mas eu penso que tem que ser contada dentro do curso de psicologia com outro olhar, né, com outro foco. Vocês falaram coisas tão importantes que eu por mais que eu admire o curso de História, eu não acho que eles vão falar disso, né, do impacto na saúde mental, de todo um outro olhar, né, que
se tem dentro, que os povos indígenas têm. Eu acho também, meninas, a gente não os brancos não são vítimas, mas eu acho que a gente está se destruindo com esses olhares todos fragmentados, com essa cuidado da saúde todo fragmentado, só que a gente já, tá, não sei quando, eu estou falando a gente, mas nem a gente eu sou, né, assim, os brancos estão todos adoecidos, né, eu acho que se a gente conseguisse mudar essa forma de trabalho, seria fantástico para todo mundo, principalmente para os povos indígenas, né, que ainda tem alguma chance de saber o que tem para resgatar, porque os brancos não sabem mais, já perdeu tudo, né. Aí a minha pergunta falei tudo isso para falar assim, como, dentro da psicologia, da graduação, como a gente pode contar essa história? Acho que, não sei se vocês têm essa ideia, mas é uma reflexão que eu acho que é importante, que a gente tem que pensar isso para dentro da academia. Né? Com certeza. E quem tem que contar, eu acho que são os povos indígenas. Eu não vou saber contar, né? Quem vai saber contar? Você falou uma coisa muito, muito interessante que o Ailton Krenak sempre fala, né? Ai, que orgulho! Que os não indígenas já não sabem mais cuidar de si, do seu planeta, né? Da sua casa, e que querem fazer isso com o não indígena. Né? Essa dinâmica da negação e da invisibilidade é também para deixar esse indígena nesse fragmento, que é o que está acontecendo conosco, né? Quando o indígena diz que essa doença é de branco, ele está dizendo, opa, isso não é nosso, isso foi colocado, isso foi imposto, né? Então, assim, Maria de Lourdes, eu falava no começo da minha fala, do quanto é difícil isso que você trouxe, né, esse questionamento. Primeiro porque a presença da Vanessa, da Diene, a minha, ainda é muito nova também na psicologia. Felizmente, nós estamos aqui. Né? Quando nós criamos a Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos, foi nesse desejo de pensar como nós poderíamos ocupar esses espaços, na academia, na política pública, enfim, em diferentes contextos, pensando isso que você traz. A antropologia traz a história, né, no aspecto cultural, a história traz aspectos mais políticos, enfim, datado, né, contextualizado, e a psicologia ainda não trouxe nada, né, não trouxe nada desse campo da subjetividade, dessa atenção psicossocial. Não trouxe ainda porque é algo que se processa, né, é algo que ainda estamos caminhando, e por isso que é importante a gente caminhar juntos. Que universidade é essa? A Diene teve a possibilidade de ter uma disciplina que falou sobre ela, né? Falou sobre ela, eu digo no sentido de falou sobre os indígenas, né? Quem propôs? Como se deu isso? Qual foi a necessidade de se abordar esse tema, né? Quais são os momentos dentro da universidade que se fala sobre indígena? É um pontapé inicial. Abril indígena, enfim, é sempre contextualizado. A gente nunca aborda indígena no aspecto da totalidade, da contemporaneidade, do dia a dia, das questões diárias dessas populações, do acesso às políticas públicas, né? A gente não contextualiza um CRAS atendendo um indígena, um CREAS, um CAPS. A gente sempre também coloca nesse lugar lá distante, do indígena que está lá, da questão da terra. Né? Não estou dizendo que não é para defender e é para debater. Mas na psicologia não está lá o sujeito indígena indo para o CAPS, quando a gente vai abordar a atenção psicossocial dentro de um centro de atenção psicossocial. A gente fala de uma forma escandalosa, desculpa a expressão, mas é isso, quando a gente discute a problemática do álcool com os povos indígenas, de uma forma escandalosa, né? E a gente coloca no grau do adoecimento, é claro que é um adoecimento, mas a gente não problematiza como uma questão social e histórica e colonizadora, né? De como se deu a colonização por trocas, né? De mãos de obras por 1 litro de cachaça. A gente não coloca em pauta essa questão do contexto dos ciclos de desenvolvimento, eu sempre falo isso, né? A gente tem na psicologia as abordagens de ciclo de desenvolvimento humano,
Por que no ciclo de desenvolvimento humano também não entra lá um eixo falando sobre ciclo de desenvolvimento humano para algumas populações indígenas? Eu aprendi muito trabalhando com os Yanomamis, e Yanomamis não tem essa lógica de faixa etária para ciclo de desenvolvimento. Yanomami tem transições de noção de pessoa por ritos de passagem. Uma menina, né, tem sua primeira menarca, sua primeira menstruação. Quando ela tem, ela se torna uma mulher. Ela se tornou uma mulher na conjuntura. Então, não existe essa fase da adolescência. Existe o jovem indígena, existe, né, categorias que são nossas e que os não indígenas vão, de alguma maneira, negando essas categorias e colocando elas dentro da nossa, né? Eu vou pegar lá, a Jenny vai lá no formulário do Ministério da Saúde, que classifica lá esse jovem indígena como adolescente. Adolescente tem que fazer sentido para ele. Se fizer sentido, ok, tudo bem. Se fizer sentido para aquele povo, mas pode não fazer sentido para todos. Então, quando eu digo desse esforço, e é isso mesmo, tá longe, por quê? Porque a gente não tem essa possibilidade de adentrar nesse universo. A Vanessa falava muito disso, né? Desse nosso lugar. Você falou aí com a maior dificuldade o meu nome. Eu tenho 2 nomes. O nome civil é de Laís, um nome mega estranho, colocado por minha mãe, porque era um nome de branco bonito, segundo ela. Nome de gente rica, ela ainda dizia assim, que era de gente rica. Porque ela conheceu uma mulher chamada Laís, que era bem sucedida, bonita, né? Ela falava assim. E que colocou de Laís, que eu não gosto, mas é meu nome, né? E eu tenho que aceitar. E durante muito tempo também foi negado ao indígena o registro do seu nome indígena. Mas para o meu coletivo eu sempre fui Nita, foi o nome que meu avô deu. Todo mundo me conhece como Nita. E eu me vi, Maria de Lourdes, crescendo nessa dualidade de duas. Eu imaginava que para eu ser psicóloga profissional, formal, eu tinha que ser de Laís. E Nita era só o lugar com o meu, né? Com os meus, na minha comunidade, com as pessoas que me conheciam. Então, eu sempre me colocava de uma forma como de Laís, porque eu tinha as minhas habilidades intelectuais questionadas por ser indígena, né? A Vanessa sabe disso, a Diene sabe disso, assim, quantas vezes a gente não teve a nossa capacidade questionada. Eu só não sei falar sobre povos indígenas, não, eu estudei, eu também sei falar sobre outras coisas, né? Mas só me chamam porque eu sou indígena, não estou achando ruim, eu estou construindo o meu lugar, mas dificilmente você vai me ver na academia se não for nessa condição. Então, essa questão também está distante. Nós não somos vistos como intelectuais, como estudiosos, como pesquisadores. É um outro campo que os povos indígenas precisam desconstruir. Então, quando você pergunta quem vai contar essa história, nós esperamos que sejam nós. Que sejam nós. Mas ainda não é, né? Ainda não é. Eu também acredito muito nisso, Nita, muito mesmo, sabe? Desculpa, vou atropelar alguém, eu acho, mas assim, eu penso que sim, dá para estar na academia, sabe? Eu acho que dá, né? Tem um caminho a ser percorrido aí que é meio parecido para todo mundo, assim, em termos do que você precisa para conseguir. Mas eu acho que dá, e eu acho que essa história tem que ser contada mesmo por vocês, né? Eu convido, às vezes, Vanessa para vir aqui, né, Vanessa, para falar uma... Gente, é tão impactante, porque uma coisa é eu contar colocar alguma questão, a outra é ouvir, né, cada um contando a sua história, trazendo a sua vida, trazendo os seus valores, né, é outra questão. Então, eu acredito muito, Anitta, que sim, a gente tem que construir esse caminho, né. E agora tem a Jenner aí em Dourados, né? A Jenner. Porque a Vanessa está em Campo Grande, né? Isso, Então, eu sou de agora eu Campo estou em Grande. Antônio João, mas eu vim de Dourados. Ah, a Jenner está em Antônio João. Isso. A Janaína mandou aqui no bate-papo, né? Parabéns a todas essas mulheres indígenas, em especial a minha colega de caminhada, Jenner. Então, a Jenner trouxe o fã-clube dela. Maravilha, tem que ser assim mesmo. Porque, para nós, indígenas, a gente fala.
né? A Jenner disse uma coisa muito interessante, né? Que sempre dizem, porque nós temos que dar a voz aos indígenas. Não, não tem que dar, tem que ouvir, né? Porque falar a gente fala. O duro é ouvir. Esse é o mais difícil, né? Que precisa de todo um treino, né? Toda uma desconstrução, né? Porque desde a primeira aulinha de história lá, uma das primeiras aulinhas onde constroem na cabeça da criança que o indígena é um ser inocente, romântico, do cabelo liso, preto, olhinhos puxados, pele avermelhada, que trocou tudo por um espelho, as pessoas às vezes chegam aos 120 anos com essa mesma ideia do indígena, né? Então, para nós é super cansativo a gente ficar falando, e a pessoa não conseguir se desconstruir para ouvir o que a gente está falando. Então, é complicado, mas, como a Lourdes disse, totalmente possível, né? Para os dois lados. Parabéns a todas as minhas parentes. A Gleice, gente, a Gleice, ela faz parte do Núcleo de Saúde de Povos Indígenas aqui do Conselho Regional de Psicologia, e ela é chavante, tá? Eu falei sobre o povo Tuxá, sobre a beleza do povo Terena, e esqueci do povo chavante, que é brabo, porque ela já me mandou um privado aqui, esqueceu do chavante. Pronto, Gleice, desculpa, esqueci do chavante. Não esqueci, só não citei, mas agora tá aqui, povo chavante presente. Vanessa, Oi, pode falar. só um pouquinho, a Marilene entrou aqui. Que bom. Vamos só convidar ela para dar um oi? Sim. Nossa presidente do CRP 14, gente, ela está aqui. Marilene. Boa noite a todos e todas. Eu estou participando aqui. Marilene, quanto tempo! Oi, Jaciane. Que saudade. Ouvindo as falas de vocês, maravilhosas, é muito bom ouvi-las. E, assim, muito feliz desse trabalho de vocês, do CREPOP, né, que está aí no terceiro encontro, né, Lourdes? É um trabalho muito bacana, é isso mesmo. E vamos continuar aí na luta, trabalhando, cada um fazendo a sua parte para a psicologia avançar em todos os campos, né? Para que a gente possa realmente acolher e entender cada sujeito na sua singularidade, não importa onde ele esteja, né? No seu território, no seu grupo, na sua família, na sociedade. Todos são muito importantes, né? Todos merecem serem ouvidos e vistos, né? E todos merecem ser respeitados na sua singularidade, né? É isso que eu coloco para todos, em todos os momentos, né? E desejo, assim, muito sucesso para todos, um grande abraço e continue fazendo esse trabalho maravilhoso aí, que norteia, né, a nossa psicologia enquanto ciência e profissão. Uma boa noite a todos, um abraço. Obrigada, Maria. Eu só queria também, se der para dar parabenizar só a Maria de Lourdes também, Maria de Lourdes, porque eu me lembro de você lá na UFGD, e você tinha muita ânsia, né, de estar movimentando, vamos saber que você está no grupo aí, movimentando a universidade. Parabéns. Obrigada, Jaciane. Voltando a palavra para a Vanessa. Obrigada a Marilene, né, a presidente do conselho. A nossa plenária, né, são de pessoas muito diferentes, pessoas com várias bandeiras, e as causas indígenas sempre foram muito bem acolhidas, né, pela nossa plenária. Eu costumo dizer que eles, com o jeito deles de não entenderem, mas, me explica, que é o princípio, né, de não ter a tutela. É alguma coisa indígena? Chama a Vanessa. Alguma coisa étnico-racial? A Vanessa vai falar melhor, ela vai explicar para a gente, e isso é muito importante, né, muito importante, necessário e essencial, né? Que a psicologia dê o nosso lugar, que nós estamos aqui, né? Falar sobre o Brasil sem falar sobre povos indígenas, vai estar faltando alguma coisa. Recebemos aí, né, muitos parabéns para as nossas palestrantes, e vou deixar mais uns minutinhos para se alguém mais quer fazer algum elogio, né? Alguma pergunta, alguma questão. E enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta, tá? Para as duas palestrantes, para dar um tempinho para o pessoal
conseguir, né, colocar algo. Eu já estive em Roraima, né, num evento lá com a Anitta, e foi muito, muito rico, e eu vi muitas diferenças, porque quando eu falo assim, nossa, nós somos mais de 305 povos, isso parece tão distante, né? Parece que são várias nações, mas ao mesmo tempo nós somos todos parentes, né? E a Anitta tem, né, esse conhecimento e esse trabalho, né, da nossa realidade aqui, né, do Mato Grosso do Sul. E eu queria ver, assim, né, que vocês falassem um pouquinho de como que é essa diferença na prática, né? Porque quando eu falo assim para um psicólogo, olha, você não vai encontrar o índio, você vai encontrar o Terena, o Guarani Kaiowá, o Tuxá, o Yanomami, né? O Krenak, enfim, um universo, né? E como que foi para vocês, assim, praticar a psicologia, como a Diana disse, né? Não é porque eu sou indígena que eu sei o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Então, como que foi para vocês ser indígena e experienciar essas diferenças entre os povos? Você quer começar, Jen? Então, posso começar. Quando nós entramos em território, né, é claro que algumas causas, né, por ser etnia diferente, mas algumas causas são as mesmas. Então, a gente se encontra, de certa forma, com algumas realidades, né, algo que a gente já tenha vivido, parte do nosso povo, da nossa história. Então, mas mesmo assim, como eu já disse no começo, a gente precisa ter cuidado, né? A gente precisa saber que aquela pessoa que está ali, ela tem um modo de pensar na sua cultura, junto com a sua comunidade, tem a sua língua, né? E tudo isso a gente precisa respeitar. E é porque o que eu vejo que quando eu vim, né, como terena, eles me abraçaram, né? Eles não tiveram nenhum, não, ela não é parente, nada disso. Eles me abraçaram, me acolheram, né? E é importante saber que essa demanda, né, da psicologia, ela chega até nós, né? Mesmo sendo, eu já ouvi dizer muitas coisas, né? Eu já participei de vários eventos e já até me lembro que certa vez eu ouvi assim, é porque índio não fala. Eu falei, mas aonde que indígena não fala? Porque o nosso povo e o povo que eu trabalho, eles se expressam de várias maneiras, né? Eles se expressam pela arte, pela dança, pelo guaxiré, né? Tem várias expressões. Então, assim, a experiência que eu tenho como psicóloga de você trabalhar com uma outra etnia é que os cuidados são os mesmos, né? Você precisa ter o rigor ético, você precisa ter o respeito, eles estão falando, você precisa escutar, né? Porque a demanda vai vir deles, né? É o sentir deles. Porque uma vez eu ouvi uma pergunta, mas índio deprime? Índio tem ansiedade? É como se o índio, né, é uma negação, né, de ser humano. Então, assim, o que eu percebo? Que a gente precisa também ter cuidado, mas a gente precisa entender que essa demanda da psicologia, ela existe. Eles vêm nos procurar para resolver, para ajudar a compartilhar os assuntos. Olha, eu preciso que vocês trabalhem, né? Muito da minha prática hoje, eles vêm a mim e falam assim, olha, vamos fazer uma roda de conversa. Eles sabem que nós amamos uma roda de conversa. Vamos fazer uma discussão sobre a prevenção ao uso abusivo de álcool. Eles trazem a demanda, né? Não é eu que estou lá colocando algo que eu preciso. Não, eles percebem e é algo assim que, né, aqui nós temos as lideranças, né, indígena que traz para a gente, né, essas demandas e senta com a gente. Eu acho que isso é uma experiência maravilhosa, né? A gente está aprendendo muito cada dia e eu fico muito me sinto muito privilegiada por
dividir isso com vocês nesse momento, porque eu lembrando agora de uma liderança aqui da aldeia, que quase muita gente conhece, o seu Jorge, ele sempre fala, menina, você tem que falar, você tem que falar e passar para as outras pessoas, né, como é que é aqui o Guarani Kaiowá, né, que a gente uma discussão muito grande que tem aqui se levantado é que o Guarani Kaiowá, muitas vezes as pessoas falam, é muito frio, né? É muito quietinho, não demonstra muito afeto, e aí é uma discussão que ele sempre levanta junto com a gente. Não, o Guarani Kaiowá, ele ama também, ele sente afeto, ele tem as suas emoções, e isso precisa ser dito, isso precisa ser enxergado pelas outras pessoas. Então, assim, é uma experiência, Vanessa, muito rica, maravilhosa. Que linda ouvir você, Jenny, porque é bem esse sentimento que eu tenho. Eu sou indígena do Nordeste, né? Então, a realidade dos povos indígenas do Nordeste é bem diferente da realidade do Norte, né? Nós fomos linha de frente do ataque, né? Todo o processo colonizador começou do Nordeste, tanto é que muitas pessoas ainda perguntam se existe indígenas no Nordeste. Existe muitas etnias, muitas formas, né, de sistemas culturais, de organização social. Eu venho da aldeia mãe de Rodelas, na Bahia, no norte da Bahia, e a gente passou por o duro golpe do que eu estava dizendo, desses processos desenvolvimentistas, né? Meu povo foi afetado pela construção de uma barragem hidrelétrica, chamada Luiz Gonzaga, que é a referência, né, de usina para o Nordeste. E nós tínhamos, antes desse processo, um conjunto de ilhas, né? Era um povo que vivia em conjuntos de ilhas, cultivadores, eram conhecidos como povos da agricultura, o povo Tuxá. E aí, quando houve esse processo da construção da barragem, nós fomos relocados em outro local, com o discurso e dizendo que nós teríamos direito às terras que haviam sido alagadas, né? E aí nós fomos para um outro contexto, e nesse outro contexto, até hoje, nós existimos sem essas terras. A companhia hidrelétrica nunca nos deu, nos colocou em um vilarejo, né, a gente com casinhas padronizadas, hoje, claro, modificadas, mas na época eram casinhas iguais, e qualquer questão que a gente tinha, o discurso era esse, que Vanessa falava da casa de barro, né? O que vocês estão reclamando? Lá vocês não tinham vaso sanitário, lá vocês não tinham saneamento, agora vocês estão aqui em casas boas, confortáveis, e vocês ainda estão questionando, né? Isso, né? Como se fosse uma qualidade de vida. E foi muito difícil para mim, porque se no cenário do discurso remoto de como era ser Tuxá, e era sempre o discurso melancólico, triste. Olha, vai começar, estão ouvindo aí? Tá chovendo muito aqui, eu tô sem fone, vou até tentar achar um depois. Mas tá lindo, então, pode deixar. Eu cresci nesse discurso melancólico, dos meus avós, dos meus pais, de como era viver nessas ilhas, de como era crescer nessas ilhas. E então, eu via uma fragilidade emocional muito grande no meu povo. E essa fragilidade resultou em uma série de questões sociais. O uso abusivo do álcool, a juventude sem direcionamento, porque lá a gente sabia, né? A pessoa que crescia sabia o lugar que ia ocupar naquele processo sistêmico coletivo, que era a terra. Vamos cultivar, quem vai cuidar da terra, quem vai fazer isso, essa coisa de ter o seu lugar, de como você vai ser no mundo, né? E não se tinha mais. Não se tinha perspectiva de futuro, dessa dinâmica do que é ter futuro, enfim. E o que transformou o meu povo, né, tirou ele desse lugar, foi a escolarização. Os Tuxás são muito conhecidos na Bahia pelo povo estudado, é assim que, né, que os não indígenas falam, e os indígenas parentes do lado do Nordeste também falam. A nossa arma de luta foi o estudo. E, estranhamente, que é uma coisa que eu vou chegar nesse ponto que você falou, de como foi trabalhar com outros povos, o lugar do estudo era muito para as mulheres. O homem dizia, a esposa, você vai sair, você vai estudar. A gente não tinha... Hoje nós temos a educação diferenciada dentro da comunidade, mas nós não tínhamos.
Então, era a mulher que saía para estudar. E isso era uma dinâmica muito acordada entre as famílias. E aí, quando eu fui trabalhar com o povo Yanomami e Ecuana, você estava falando disso, na lógica ecuana, uma mulher só pode falar na presença de um homem. E era algo que me incomodava muito, mesmo eu sendo indígena, entendendo que existe dinâmicas socioculturais diferentes. Eu ficava extremamente incomodada. Como assim eu não vou poder falar com ela sem a presença de um homem, né? Então, eu tenho que entender isso. E aí eu fui escutando a história de como era esse lugar do feminino, o lugar do masculino dentro daquela dinâmica do povo ecuana. E era interessante que para elas era um lugar muito confortável. Eu me sentia incomodada, para elas não. Era um lugar muito confortável. Elas diziam que toda e qualquer decisão era entre o casal. Que todas as dores que elas tinham, o marido dela precisava saber, o companheiro, né? Então, por que a gente tende a olhar sempre para um lado opressor? Né? Quando eu comecei a entender isso, eu falei, opa, aqui também eu tenho o meu processo etnocêntrico, da minha dinâmica, da minha lógica comunitária. Então, o tanto que eu aprendo com o Norte, gente, assim, incrível. Meu esposo é do Alto Rio Negro, ele é Baré. Então, eu tive a grata experiência de conhecer a região do Alto Rio Negro, né? Os povos indígenas de São Gabriel da Cachoeira. E de conhecer também essas singularidades, né? São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena que existe, né? A língua, se preserva a língua Ingatu, né, que se fala. Então, assim, esse processo é muito importante para a gente, enquanto indígena também. A gente se fortalece enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto profissional. Mas aí eu queria pegar o ponto da fala da Diene. Eu tive muita dificuldade também de trabalhar com os Yanomamis em relação à questão desse discurso que a gente tem de que não se expressa, né, que são mais introspectivos, e que é uma inverdade, né? Por que é uma inverdade? Porque era isso que eu estava dizendo, de como se performa-se naquele contexto. Onde que ele vai falar, né? O Yanomami, que é um subgrupo Yanomami, o local que eu atuava era uma área de fronteira, tinha presença de pelotões. Então, esse pelotão de fronteira do Exército tinha uma quadra de esporte e eles deixavam os indígenas brincarem. Tinha os horários dos indígenas e os horários dos militares. Eu não conseguia acessar o Yanomami. Acessar, sim, né? De conversar, de tudo mais. E aí eu vi que os jovens, dava tal hora, eles estavam lá no esporte, lá brincando, né? E foi lá que eu fui fazer a escuta, a observação. Eu comecei a ir jogar com eles. Nesse processo interativo, as coisas foram surgindo na brincadeira, né? No que um dizia para o outro, na piada, no riso, no sentar no chão, nas coisas simples que estava essa linguagem das dores, porque ali era um momento de extravasar as dores, um momento de alegria, né? De tudo mais. E aí tem uma outra coisa, nós estamos falando de seres coletivos, de construções ancestrais da coletividade. Então, é muito mais fácil você ouvir um indígena falando numa roda de conversa, como você bem colocou, do que eu chamá-lo para uma conversa informal, só eu e ele, né? Porque nesse processo ele está individualizando-se. E individualizar-se para o indígena é se sentir fragmentado. Opa, epa. Né? A minha noção de pessoa, enquanto indígena, perpassa pelo meu povo Tuxá. Eu me apresento como Nita Tuxá. E tenho uma extensão de mim, né? Então, quando eu vou só Nita, eu estou me individualizando-se. E esse processo, se a pessoa não souber gerir, ela se fragiliza, se sente vulnerável, não sabe se expressar, não sabe se colocar, né? Então, a gente também, enquanto psicólogo, precisa entender isso. Quais são os melhores campos para construir essa escuta, esse acolhimento? É numa roda de conversa, é numa brincadeira, enfim. Tomei muito tempo, Vanessa, desculpa. Imagina, sem problema nenhum. Muito obrigada, né? Com certeza a experiência de vocês, de vivência,
eu admiro muito, né, e a psicologia que vocês produzem. Eu vou passar para Maria de Lourdes, né, e depois a gente pode já ir para os encerramentos. Estão falando do trovão, gente, aqui está chovendo muito. Acho que o pessoal está falando porque aqui a gente ficou sem chuva há muito tempo, aí choveu um pouco, eu acho que ainda tem que chover mais, né? Mas eu só queria fazer, eu acho que eu falei no momento onde a Jenner estava numa outra reunião, mas isso que você está me dizendo do lugar, que você está nos dizendo, Nita, do como acessar, né, dos grupos, eu lembro eu acho que isso é uma outra história, né? Eu lembro de uma vez que eu estava num centro de referência de atendimento às mulheres em situação de violência, quando eu atendia. E assim, a gente recebia poucas mulheres indígenas, uma ou outra que chegava até a gente, né? E eu lembro que uma vez eu recebi uma senhora indígena, fiquei com ela na sala tentando conversar, e toda essa dificuldade mesmo, eu estava ali super disponível, mas agora que como vocês estão falando tudo isso, eu estou entendendo o que estava acontecendo, né? Só ela comigo dentro da sala, isolada, nunca tinha me visto na vida, né, enfim. Aí eu conversei com ela, me coloquei à disposição, pensei os encaminhamentos, marquei um outro dia para ela voltar. Sabe quando a pessoa sai da sala, você fala, cara, não fiz nada, não fiz nada. E eu abri a janela, fiquei olhando ela indo assim, aí eu peguei, saí da sala correndo e fui atrás dela. Eu falei, para onde que você vai? Ela falou, vou lá para cima. Eu falei, eu posso te acompanhar? A gente vai conversando, né? Mas assim, eu dei qualquer desculpa lá. Nós conversamos muito mais na rua, caminhando, eu compreendi as coisas que estavam acontecendo, e ela estava mais aberta, me pareceu, né? Do que dentro da sala. É assim, ela não voltou, obviamente, né? Mas aí eu fiquei com o meu coração mais tranquilo, porque eu achei que a gente tinha conseguido de algum modo, a gente se encontrou, mas foi fora da sala, fora daquele ambiente formal, né? Eu acho que passa um pouco por isso que você está dizendo. Eu não entendi muito bem porque lá na rua e não dentro da sala, mas acho que tem a ver com o que você disse, né, Nita? Era isso. Vou compartilhar minha experiência. Isso é muito importante, não sei se tomando a vez aí, mas quando a Maria de Lourdes fala isso, eu gosto muito de falar também, porque os nossos atendimentos aqui, eles se dão assim, em lugares que as pessoas não imaginam, né? A gente, às vezes, fala, vai lá na OBSI, né? Não é assim que funciona. É onde que você atende, Jenner? Qualquer lugar. Atende debaixo do pé de árvore, na figueira, atende na rua, na estrada. Nós temos uma das nossas aldeias, uma estrada que direto eles voltam do trabalho, e às vezes a gente precisa ver algumas coisas, a gente fica lá na estrada, eles já sabem, né? Que lá eles podem contar com a gente. Então, assim, todos os lugares é o lugar para a gente poder conversar, é o lugar não é o lugar que eu me sinto bem, é o lugar que eles se sentem, né? Daquele momento em que eles conseguem fazer essa abertura, né? Seja perto da escola, na quadra, né? Como a Anitta trouxe, né? No jogo, isso é importante, né? Então, assim, eles estão ali se expressando, então é isso que é o bacana, né? Da psicologia. Não é uma psicologia nossa, é uma psicologia que a gente está indo, mas quem que vai? Como se diz assim, nós temos um mapa, né? Vamos dizer assim, a psicologia é um mapa, mas o passo a passo quem dá é eles pra gente, né? Então, assim, isso é algo muito rico, né? Os lugares de atendimento, eu falo isso por experiência própria, é na estrada, é debaixo da mangueira, aonde eles quiserem, nós vamos estar disponíveis para isso, para ouvi-los, para conversar, para discutir, né? É isso que eu queria colocar. Parece que a gente tem que se despojar de um certo poder que está posto, que aí você se torna diferente do outro, né?
E aí, quando você vai para a rua, estamos todos na rua, e a rua é nossa, e a árvore é nossa. Eu acho que é um pouco essa coisa do poder, né, que deve interferir muito, né, nesse lugar, que a gente às vezes se coloca sem sentido nenhum. Bom, vou passar para as convidadas, né, se despedirem, encerrarem suas falas, né, e já volto para me despedir também. Pode começar pela Anitta, maravilhosa. Eu já ia Jenny, pedir, porque já deu uma quedinha aqui de energia. Aqui em Roraima é o caos, a questão de energia, tá? Então, primeiro agradecer por essa oportunidade de conversa, porque acho que foi isso, né? Foi uma conversa, uma coisa leve. A alegria de estar com duas parentas, assim, que têm atuações, como eu digo, muito potentes, muito brilhantes, que a gente tem a oportunidade de se encontrar para se fortalecer ainda mais, né? E construir e produzir, eu não digo produzir questões epistemológicas, mas produzir esse fazer, caminhar junto nessa psicologia que a gente quer, né? Nas psicologias que a gente quer, na psicologia, na pluralidade. E agradecer a todos pela escuta, estejam conosco na mobilização contra a PL 490, a gente está falando de uma psicologia que tem que estar comprometida socialmente, politicamente, né? Então, estejam conosco, entendam o que isso representa para os povos indígenas, a PL 490, pesquisem, sigam indígenas, leiam indígenas. Eu estava falando dessa questão da negação da nossa capacidade de intelectualidade de produção, e tem muito indígena produzindo coisa boa, muita literatura boa, né, dos parentes, tem muita arte, muita coisa boa para ser sentida, né, para ser sentida no campo da subjetividade, e que ressignifique essa coisa de objetificar o indígena nesse lugar da curiosidade, né? É um esforço que eu peço para vocês, é difícil porque o imaginário social está imposto, mas é algo necessário para o fazer profissional e para a dinâmica da existência, né? A gente está falando aí de um estado que é indígena, então, o tempo todo vocês estão se relacionando com o indígena, né? É um parente, enfim, tem sangue indígena, né? E aí, o sangue indígena, infelizmente, em duas frentes, seja o sangue pulsando na veia ou o sangue da morte, né? Da luta e do luto. Então, que isso que acontece aí sirva de um processo de ressignificar, de vocês entenderem quem são esses sujeitos, entenderem que são sujeitos de direitos e também de desejos. Pode pintar o cabelo de qualquer cor, né, Vanessa? E que não deixa de ser indígena. Então, um cheiro a todos, boa noite, e eu vou mandar a chuva para aí, que a chuva aqui está muito forte. Eu também gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade, né, e principalmente com essas lindezas aqui, Vanessa, de Laís, de Anitta, que é muito rico a fala de vocês. Fico imensamente grata, Maria de Lourdes também. Nós já tivemos umas discussões enriquecedoras também em outro momento. Acho que isso é importante para a gente. E eu gostaria que todos, quando a gente fala em psicologia, e dessa questão que Nita estava colocando, de se aproximar, né, nós temos que se abrir a isso, de se despir, né, do nosso, que a gente sabe, desconstruir, uma verdadeira desconstrução e construir de novo. Então, que todos, né, como eu disse aqui no começo, todos podem fazer diferente na sua caminhada, onde você estiver atuando, seja no CREA, seja no CRAS, lugar que você estiver, você pode ajudar para que esses pensamentos, né, que a gente vê aí sobre essa questão do marco temporal, às vezes as pessoas não sabem o que é. E aí você vê um monte de discussões, um monte de coisas que as pessoas falam sem nem saber que sentido tem. Então, procure saber, né? Procure ler as literaturas dos parentes, porque você vai ver o quanto rico o quanto que você aprende com tudo isso. Eu sou imensamente grata por essa oportunidade e
que isso continue acontecendo, ocorrendo, né? Que essas vozes estão aí, pronta para falar. Aí precisa, né, da escuta. Gratidão por essa noite mesmo. Muito grata. Agradeço a todos e todos que estão aí com a gente até agora, resistiu aí. Meu muito obrigada. Bom, para encerrar, então, a participação, muito obrigada mais uma vez, né? Foi muito rico ouvir vocês duas. Obrigada ao CREPOP, obrigada ao Conselho Regional de Psicologia, a todos vocês que ficaram aí também, né? Participando, que vocês estão ouvindo, e isso é muito bom, muito importante para a gente, né? Eu vou passar para a Crisley para falar sobre o CREPOP e todas as mesas que vão vir aí. Muito obrigada, muito boa noite e até a próxima. Olá, boa noite. Vou pegar a Paula aqui um pouquinho para fazer uma divulgação, né, do nosso seminário. Agradecer também as participantes de hoje, a Jenner, a Anitta, a Vanessa, muito obrigada. Foi uma noite muito potente, né? Incrível as falas de vocês. E na próxima semana, o nosso seminário continua. A gente vai estar com a mesa Psicologia e População Negra, pensando na descolonização da psicologia. E, do mesmo modo, haverá um novo formulário de inscrição, a gente vai estar encaminhando a vocês via e-mail e divulgando nas redes sociais também. Então, é necessário escrever novamente para participar na próxima semana. E, mediante a inscrição, a gente encaminha o link também por e-mail. Lembrando que o evento conta com certificado, que será encaminhado ao final do seminário. O seminário vai até o dia 21/9. E o certificado vai ser total de todo o seminário, com a carga horária individual de cada participante, conforme as participações em cada mesa. Então é isso, contamos com vocês, qualquer dúvida do CREPOP está à disposição, e até mais. Boa noite, Nita, boa noite, Vanessa, boa noite, Jenner. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada por essa... Boa noite. Crisley, obrigada pelo contato, viu? Carinhoso, respeitoso, sempre mandando e-mails, informando. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos. Boa noite. Uhum.